a casa tá caindo. E já começou a acontecer, a gente já teve problema de rolagem de dívida nesse governo. Então, com um colapso iminente, com uma falta de credibilidade, aí vira uma argentinização. Vou começar a imprimir dinheiro, vou emitir título, vou precisar jogar os juros na puta que pariu. E aí, sabe? Isso não fecha. Vai precisar mexer. A questão é assim, a gente tem que criar uma massa crítica política. E eu chamo massa crítica política. Tem que ter um discurso que saia de um lance assim, isso acontece porque o Lula é do PT. Ele tem 9 dedos. Ele é comunista. Assim, o Lula é um merda, mas não é isso. Ou, isso acontece porque o Bolsonaro é um golpista. Não é, cara. O problema é muito mais profundo. Então, um cara que tem que chegar no poder com um projeto pra tocar isso, ele tem que explicar, eu tenho que resolver esta bagaça. Só que hoje a discussão com a internet, poxa, ela permitia pra gente uma série de discussões. A internet eu vou discutir economia, segurança e tal. Mas parece que a discussão ficou mais retardada com a internet. Porque ela ampliou tanto, e aí você, não, eu sou desse time, eu sou daquele time, e a gente não consegue discutir os assuntos. Então tem uma crise iminente, vai dar merda daqui 2 anos, e as nossas discussões são as mais idiotas possíveis hoje. O grande debate político, por exemplo, se a gente olhar o que está acontecendo agora, o Xandão mandou que o Eduardo Bolsonaro não pode falar com o Jair, parece uma novela. Parece uma novela. E é ridículo que a gente está nessa novela, né, ad nauseum, um negócio vai, é uma novela, cara. Enfim, cara. Entendi. Mas vai dar merda. Assim, o ponto vai dar merda. E a gente vai ter que ver como se utiliza da merda para gerar um projeto e falar, com o projeto, gerar uma força suficiente para fazer as partes cederem. Então, o autofuncionalismo vai ter que ceder, a política vai ter que ceder, mas ceder muito, e aproveitar esse momento para criar um novo sistema de incentivos. O que é um novo sistema de incentivos? Definitivamente a gincana eleitoral, que é uma coisa que eu quero propor, quero jogar aqui pra galera discutir, gente de qualquer lado político. Porque isso aqui que eu tô falando é muito mais sobre centrão e muito mais sobre sistema do que direita ou esquerda. Eu quero colocar o seguinte: o sistema de incentivos para um partido investir em uma candidatura, já que agora eu já vou virar dirigente partidário, vou ficar gordo, aquelas coisas. É o seguinte, qual o sistema, qual o game? Você vai e você tem que pegar pessoas populares ou pessoas que têm uma estrutura política, e esses caras vão ganhar eleições, você ganha de fundo eleitoral por eleito, se eu não me engano é 12 milhões de reais de fundo eleitoral a cada 2 anos por deputado eleito. Fora o valor proporcional de fundo partidário. Fora a cota de televisão que você ganha com isso. Então, o sistema de incentivo é preciso eleger esses caras aos montes. Se esse cara é um bom deputado federal ou ruim, não importa. Não importa. Esse cara tem direito à emenda. Se ele tá no bom esquema, ele pega a emenda com orçamento secreto. Joga na base dele. Na base dele ele alimenta prefeito e vereador. 2 anos tem eleição. Esses caras que é uma base de uma estrutura super capilarizada para comprar voto. Aí eles vão na gincana de 24, como foi essa última, e vai ser a próxima em 28, comprar voto ali no varejinho. Chega a eleição de 26, a eleição grande, deputado, presidente, aí tem as compras no atacado. Essas estruturas, o sistema de incentivo todo é emenda, dinheiro, compra de voto, políticos que tenham capacidade de executar isso. Próximo ano se repete, o dirigente partidário aumenta o poder, e aí um dirigente partidário faz nomeações em grandes estatais, participa de grandes contratos, faz grandes lobbies, e você alimenta essa estrutura, vamos dizer, de parasitagem. É um parasitismo puro e simples, como fim em si mesmo. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar essa crise? Temos que trocar o sistema de incentivo. A gente não vai, a não ser que eu fale assim, vamos instituir uma ditadura, e não é o caso. A gente não vai dar uma marretada e sumir com os dirigentes partidários, ou sumir com uma cultura que eu acho que vem desde o período colonial brasileiro. A gente tem que só falar assim, cara, o seu incentivo é o seguinte, muda o incentivo. Se o seu incentivo for, se o seu prefeito, vamos supor, o prefeito lá da cidade do Arthur Lira, Arapiraca, se você melhorar tantos por cento sua cobertura de esgoto, você ganha 1 ponto. Você ganha um pontinho aqui, um pontinho azul. Se você melhora seu ranking do IDEB, seu desempenho metrificado, objetivo, em educação, tal, mais 2 pontinhos. Você reduziu o número de homicídios e assaltos, ganha mais 3 pontos. Você soma uma pontuação, cada ponto significa tanto em ou fundo eleitoral, ou esse município poder receber uma emenda. Aí, cara, esses caras que não são trouxas, um Kassab, um Valdemar, eu preciso de bons prefeitos, bom gestor público. Porque o jogo tá aí. O jogo como tá, o sistema de recompensa é dado por um elemento muito subjetivo, que é o eleitor, no dia da eleição, que pode estar com fome,
querendo um saco de cimento, querendo que alguém faça a cobertura do telhado dele em vários municípios em Minas, no Nordeste, São Paulo também. Tem isso, te dá as telhas, te dá o material de construção, é muito bom, porque é um material que se desvia da obra superfaturada, né? Você já faz o game já todo. Já tá inteiro ali. Já tá inteiro ali. E esse cara, se a gente quebra, né, desculpa, eu acabei olhando um saco de cimento, eu acabei... Mas assim, se a gente quebra esse sistema de incentivo e usa o sistema de incentivo para gestão, eles vão reorientar a lógica política para atender isso. Nossa, mas tu vai precisar de muito esforço, assim. Precisaríamos de muito esforço para essa transformação aí, ou de uma crise assim irremediável. Eu acho que, enfim, como não vai haver boa vontade dos caras, e como mesmo no nosso projeto no partido, eu não acredito que a gente vai mobilizar metade da população brasileira neste ponto específico, eu acho que é uma crise, ela vai ajudar as pessoas a se atentarem para o problema. Porque já está tendo, eu vou dar um exemplo, a maior parte dos prefeitos de cidades pequenas, a gente montou um índice, inclusive, na equipe nossa da Valete para pesquisar sobre isso. As cidades pequenas, assim, especialmente no Norte e Nordeste, Minas bastante, tem algumas em São Paulo, mas tem em todos os estados do Brasil. Inúmeras cidades elas são incapazes de autossustento em termos econômicos. Uma boa parte da população vive, por exemplo, ou de auxílio BPC, Bolsa Família, ou está empregada na prefeitura. Ou seja, se você isolar aquela cidade do mundo ao redor, aquela cidade ela é incapaz de se sustentar. Ela depende de dinheiro que vem de outras cidades que vão para a federação e a federação distribui. Esse arranjo é impossível. E como está faltando dinheiro para o governo, está faltando dinheiro também para fazer repasse para as prefeituras. Como está faltando dinheiro para fazer repasse para as prefeituras, a prefeitura está... Né, teve greve de prefeito em 2023. E que foi uma loucura. Assim, foram mais de 100 cidades. Os prefeitos fizeram greve porque acabou o orçamento. E eles sabiam que acabava o orçamento. Os do Nordeste foi muito engraçado que eles esperaram para reclamar após o São João, que aí eles se endividaram, fizeram o São João, você precisa entregar o São João, e aí depois acabou o dinheiro, e foram fazer uma greve. Não dá, o cobertor tá muito curto. Isso que eu tô propondo é uma proposição de direita, de esquerda, de centrão. É uma anti-centrão, né? Assim, porque no fundo, a indústria que alimenta esse jogo de carta marcada, essa gincana que eu tô falando, é o centrão. É aquilo que a gente chama de centrão. Por excelência, um município que não funciona direito, que é pobre, tem IDH baixo, analfabetismo, que não se banque, que tem um cara comprando voto dessas pessoas pobres, é um município administrado pelo centrão. E a gente provou, a gente fez um estudo, tá na revista Valete, que quanto mais baixo o IDH e menores esses índices que eu descrevi, maior a quantidade de voto no centrão, em candidato centrão. Então existe uma correlação. O centrão é o parasita que vive da pobreza. A discussão se é esquerda ou direita acontece, em geral, com pessoas que já subiram um grau ali. Então você vai ter em lugares que o IDH é mais alto e você tem uma renda maior das pessoas, as pessoas são mais autossuficientes, aí elas vão tomar decisões de voto baseado, por exemplo, em ideologia. Uhum. A gente tem esse problema que vem antes, que é, eu preciso acabar com o sistema de compra de votos no Brasil, porque os políticos que vendem compra voto não têm compromisso em votar com nada, e o que interessa para eles é ter grana para se manter se replicando. Eu diria que esse é o problema número 1 do Brasil. De longe. Esse é o grande problema do Brasil. Se a gente um dia conseguir resolver esse problema, eu não digo que os outros problemas vão se resolver sozinhos, mas a capacidade da gente fazer grandes reformas para mudar o Brasil se altera, porque a dinâmica em Brasília se altera, porque os políticos no Brasil se alteram e a natureza toda do jogo se altera. Para isso precisa de uma nova Constituição, por exemplo? Não, por incrível que pareça, isso que eu estou falando, esse sistema de recompensas, não precisa de nada. É uma lei você pode fazer uma alteração na lei dos partidos políticos e na lei própria que rege o sistema. Nem sei se é a lei eleitoral, sabe? Porque ela é basicamente uma lei que dispõe sobre partidos políticos, remuneração e a parte de emendas. Talvez seja uma lei. Acho que não era da material constitucional. Lei normal, lei complementar. Uhum. Acho que seria algo simples. Ela não passa, ela não é discutida porque ela altera uma tradição política nossa, que a gente dá o nome de patrimonialismo, que para mim é a razão do nosso subdesenvolvimento. A razão do subdesenvolvimento brasileiro é essa. E é isso que precisa ser combatido. Tu estava falando também que não sei se no Brasil já teve democracia, né? E o que tu quer dizer com isso, cara? Porque assim, todo mundo, se a gente for olhar pelo mundo aí, as pessoas vão dizer que o Brasil é uma democracia. Mas o que tu tá dizendo é que na prática não é. Não, a gente não é uma democracia na prática. Acho que a gente nunca teve democracia. A gente teve simulacro de democracia porque a gente tem sufrágio. Sufrágio é um elemento, né?
É o voto. Agora o sufrágio, acho que depois de 34, a Constituição de 34, ele se tornou universal, as mulheres passaram a votar. Então não dá pra falar que a gente tinha uma democracia completa, talvez até 34. Mas, olhando direito, por que eu não considero a nossa democracia uma democracia, de fato? A maior parte das pessoas, especialmente nas eleições municipais, votam sob pressão ou estímulo ilegal, que é o sistema de compra de votos. A participação política das pessoas é mediada por cartórios, que são os partidos políticos, que não dão um acesso pleno ao exercício da cidadania numa democracia. Portanto, vamos falar da democracia que a gente tem de 88 para cá. De 88 para cá, a gente tem um regime partidário em que você não consegue ter candidaturas independentes e você tem que estar condicionado no município, no estado ou para concorrer a uma eleição federal a um partido e aos desígnios daquele partido. E montar partido se tornou cada vez mais difícil. Então, é uma participação, vamos dizer, democrática que a gente tem relativa. E na hora que você vai exercer o voto, ou melhor, desculpa, na hora que você vai disputar a eleição, você vai disputar a eleição contra um sistema em que o eleitor comete um crime vendendo voto. E, assim, os eleitores mais pobres, em geral, cometem esse crime. Eu não vou me queimar falando disso, mas assim é real. Milhões de eleitores mais humildes ao redor do Brasil vão trocar o voto por um favor. E depois, quando o vereador eleito, ainda ficava indo bater na porta do vereador. Preciso de uma cadeira de rodas. Não, consegue um saco de cimento. Não, furou o pneu da minha Kombi. É real. O Faustino, por exemplo, que é o nosso vereador em Natal, ele tem que botar uma placa. Não vou dar nada pra você. Se você está pedindo favor, vai embora. Porque assim, são às vezes dezenas de pessoas indo bater na porta do vereador pedindo. E o cara acha que ele tem direito a pedir aquilo. Ele acha que ele fez porque ele fez um favor. É uma troca, uma transação. Eu fiz um favor em votar você e fazer meus parentes votar em você. Em troca, você tem que me dar coisas. Porque eu sou o seu parceiro. Não é que o eleitor é uma vítima. O eleitor não é uma vítima. Porque a gente trata, às vezes, as pessoas como se fossem retardados, sabe? Tipo, esse eleitor é uma vítima. Não, o eleitor também sabe o que ele tá fazendo. O que ele entende como política não é o que a gente aqui entende. Entendi. Ele entende como política assim, eu participo aqui, esse cara me representa, ele cuida de mim, e eu também cuido dele, eu também trago os votos pra ele. Tem que me ajudar com isso aqui. Isso não é democracia. Isso é o clientelismo, o coronelismo adaptado para regras burocráticas mais modernas, mas a gente ainda tá no século XIX, em certa medida. Entendi. E isso pra mim não é democracia. Um lugar onde, vamos dizer, as eleições municipais se dão sob a lógica da compra de votos, chamar isso de democracia, cara, é meio cômico. Então, para resolver isso daí, a gente precisava dar um jeito na nossa realidade de escassez, né? Porque, assim, esses caras que nem você tá falando, e eu já vi lá numa cidadezinha que eu frequentava lá na Baixada Fluminense, que a galera vendia voto mesmo, assim, não é nem muito incomum, nem sequer muito escondido. Mas geralmente a galera que tá num sufoco assustador. Então, enquanto a gente tiver essa realidade de uma escassez, especialmente concentrada nessas cidadezinhas aí, não tem jeito. A gente ia precisar realmente de uma maneira que fizesse com que todo mundo saísse dessa realidade, ainda que seja pelo que você está propondo aí, com essas metas dos prefeitos ou de quem está ali. Isso seria uma outra coisa que seria, vamos dizer, ganhos de produtividade e competitividade do Brasil, para o Brasil crescer economicamente e isso se irradiar para a base da população. A população não achar que cometer um crime é uma ação válida de 2 em 2 anos para melhorar a vida. Porque tem dois caminhos. Um caminho é o caminho basicamente de punir de maneira muito grave. Por exemplo, uma coisa que eu não cheguei a falar com figuras do judiciário, mas acho que é interessante propor acham correto prender e dar aquelas penas, vamos dizer, bastante pesadas para aquelas pessoas que foram presas do 8 de janeiro? Eu acho que aquelas pessoas que cometeram crime, eu acho que tem que ter punição para elas. Mas as penas estão bem exageradas. Então parece que cometer um crime contra a democracia é um negócio muito sério aqui. E o político que compra voto? Para mim, o crime que ele comete é maior que o daquelas pessoas. Ele tá subvertendo o sistema democrático de 2 em 2 anos, através da corrupção, e é da corrupção do dinheiro desviado ao caixa 2, o dinheiro não lançado, porque esse dinheiro não vai lançar, comprei a Dona Maria no bairro tal, e termina com esse dinheiro desviado pela compra em si do voto. E o eleitor comete um crime em vender. Todo esse processo tem que, vamos dizer, ter penas muito duras e um sistema de fiscalização eleitoral muito duro. Então tem que ter um elemento de coerção do Estado pesadíssimo nisso. E 2, a gente tem que
fazer com que essas pessoas não considerem, assim, estamos em 2025, que a eleição é um evento que acontece de 2 em 2 anos, que você faz um favor pra alguém e em troca ele te faz outra. É uma transação. Definitivamente, uma sociedade que as pessoas dependem disso, é uma sociedade que deu merda, né? E aí a gente ainda chama isso de democracia. Falar que isso é democracia, assim, honestamente, o problema do Xandão, que é um problema concreto na democracia, é pequeno perto disso. Porque se ele é um problema, existem milhares de micro-xandões que não são do judiciário, são da política, cometendo um crime que pra mim é maior do que qualquer outro, que é a deturpação própria da ideia de democracia. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal A Missão para Mais. Aqui temos cortes do MBL e do Partido Missão todos os dias dos temas mais importantes do momento.